Sabe o que acontece quando o próprio sucesso de uma empresa vira o seu maior obstáculo? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar na história de um negócio que estava indo super bem, mas que precisou transformar o atrito do crescimento em um fluxo de trabalho poderoso. É uma aula sobre como retomar as rédeas da operação. Vamos começar com uma reflexão que, cedo ou tarde, bate na porta de todo gestor. O sucesso, ele traz complexidade. E aí, de repente, parece que o dia inteiro é só para apagar incêndio. A grande questão é: quem está realmente no comando? A empresa ou os problemas do dia a dia? É essa jornada que a gente vai explorar agora. Para entender essa jornada, nosso roteiro tem 5 passos. Primeiro, vamos sentir na pele as dores do crescimento. Depois, diagnosticar o problema de verdade. Aí a gente entra com o plano de transformação, vê o impacto real nos resultados e, claro, no final, tira algumas lições que valem ouro para qualquer negócio. Bom, tudo começa com aquelas famosas dores do crescimento. E para entender isso, vamos conhecer a empresa que é a estrela da nossa história, a Brasil dos Parafusos. Um negócio que descobriu da maneira mais difícil que crescer pode trazer uns desafios bem inesperados. A Brasil dos Parafusos, veja bem, é uma empresa super sólida, especializada no setor de fixação industrial, sabe? Conhecida no mercado pela agilidade, pelo atendimento de primeira. É muito importante entender isso aqui. Não era um negócio que estava falhando. Pelo contrário, era um negócio de sucesso que estava sendo aos pouquinhos sufocado pelos próprios desafios que o crescimento trazia. E aí, o que acontece quando os mesmíssimos processos que levaram a empresa ao sucesso começam a jogar contra? É aí que a gente entra na fase de diagnóstico. Vamos chamar isso de fricção digital. São aquelas barreiras operacionais que brotam do nada quando a empresa cresce. E esse é um problema clássico, acontece em todo lugar. São aquelas pequenas frustrações do dia a dia. O sistema que trava, o formulário que tem que preencher à mão, a informação que some. Sozinhos eles parecem só um detalhe, mas quando a gente soma tudo, eles criam um atrito constante, que não deixa a empresa fluir como deveria. E essa tabela aqui, nossa, ela ilustra perfeitamente os problemas que a Brasil dos Parafusos enfrentava na pele. O quiosque de senhas travava todo santo dia. A internet caía o tempo todo, parando o sistema inteiro. Os formulários eram manuais, e-mail era um risco de segurança. O servidor local impedia o trabalho remoto. Cada item dessa lista era um ponto de atrito, um estresse diário para a equipe. Tá, então como é que se resolve um problema tão cheio de detalhes, tão complexo? A resposta não está em consertar uma coisinha aqui e outra ali. É preciso um plano de transformação, uma estratégia de verdade colocada em ação. E essa transformação foi liderada pelo Giovanni Pigato, um especialista com uma filosofia muito clara. A ideia nunca foi só jogar mais tecnologia no problema. O objetivo era usar a tecnologia certa para simplificar as operações e, no fim das contas, devolver o controle para a empresa. A estratégia toda foi pensada em cima de 3 pilares. Primeiro, e mais importante, construir uma base forte, resiliente. Com essa fundação no lugar, o próximo passo é automatizar o trabalho do dia a dia. E por último, ativar os dados, ou seja, transformar um monte de informação em poder de decisão. Então, no primeiro pilar, a base foi totalmente solidificada. O sistema principal, o ERP, foi para a nuvem, garantindo acesso de qualquer lugar. Eles implementaram não 1, não 2, mas 3 links de internet com balanceamento de carga. O que isso quer dizer? Se um caísse, os outros assumiam na hora e ninguém nem percebia. Também criaram acesso remoto seguro e uma intranet para centralizar toda a informação. A fundação estava pronta. Com a base firme, o foco mudou para o maior ladrão de tempo de qualquer empresa, os processos manuais. Contratações, desligamentos, devoluções, aprovação de pedidos, tudo isso foi automatizado. Processos que antes levavam horas, cheios de erros, viraram fluxos digitais, super rápidos e, o melhor de tudo, totalmente rastreáveis. E, finalmente, o terceiro pilar. Eles deram vida aos dados. Em vez de relatórios escondidos em planilhas, agora eles têm painéis em tempo real, ali nas TVs da expedição, na área de vendas. Criaram uma pesquisa de satisfação online para ouvir o cliente de verdade. E sim, aquele quiosque em Stasdale foi consertado de uma vez por todas, virando uma ferramenta de informação confiável. Ok, mas e na prática? Essa transformação toda funcionou mesmo? Porque uma boa estratégia precisa gerar resultado real, né? Vamos dar uma olhada nos números que provam como a empresa saiu do atrito e entrou no fluxo. E o primeiro resultado é de cair o queixo, um retorno médio sobre o investimento de 400%. Isso mesmo, 400%. Isso prova uma lição fundamental. Otimizar processos não é um custo, é um dos investimentos mais inteligentes que uma empresa pode fazer.
E o impacto foi direto nas pessoas. A equipe se tornou 60% mais produtiva. E isso não é só um número, né? Significa menos frustração, mais tempo e energia para atender bem os clientes e, claro, um caminho livre para crescer ainda mais. E como eles conseguiram essa produtividade toda? Com agilidade. Teve uma redução de 40% no tempo gasto para executar os processos. Ou seja, a empresa não só começou a fazer mais coisas, como começou a fazer tudo muito mais rápido. Esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar bem essa redução de tempo. Imagina que um processo antes levava, sei lá, 100 minutos. Agora ele leva só 60. É uma economia gigantesca que vai se acumulando todo dia em cada tarefa executada. Mas os benefícios foram muito além dos números. O ambiente de trabalho mudou de verdade. As operações ficaram mais estáveis, sabe, sem aquelas interrupções constantes. A segurança aumentou e, talvez o mais importante, a clareza nos processos deu poder para a equipe inteira trabalhar melhor. Que história, hein? Mas a pergunta que não quero calar é: o que dá pra gente aprender com tudo isso e, quem sabe, aplicar nos nossos próprios desafios? Vamos ver as lições. O conceito principal aqui é esse: a tal da fricção digital. São todos aqueles probleminhas, aquelas gambiarras que, juntos, criam uma resistência enorme que impede a empresa de avançar. Identificar esses pontos de atrito, esse é o primeiríssimo passo para a mudança. E agora fica a reflexão final. Vamos pensar um pouco no dia a dia do trabalho. Qual é o maior ponto de atrito? Aquela tarefa repetitiva, aquele sistema que sempre dá problema? Identificar esse ponto não é só um exercício, não. É o começo da própria transformação.